Estamos começando mais um módulo para o concurso da Prefeitura de Belo Horizonte, área da saúde. E agora você viu aí que nós estamos começando uma coisa que eu denominei como Morfologia 3. Como assim Morfologia 3? É porque eu disse a vocês no módulo 1, que é de Morfologia, que é o estudo das classes de palavras. Depois eu fiz um outro módulo envolvendo o conteúdo de pronome, que eu chamei de módulo 2. E agora, de Morfologia 2. E agora nós temos a Morfologia 3, que são os verbos. Por quê? Porque, como eu disse a vocês também, pronome, verbo e conjunções são três classes gramaticais que merecem um enfoque especial, porque elas são as classes que mais caem. Tá certo? Então, antes da gente fazer a primeira questão, só para a gente colocar o que para muitos de vocês é o óbvio, mas para outros nem tanto assim, o conceito do que é verbo. Eu acho que é muito comum que a gente, desde pequeno na escola, aprenda que verbo é a palavra que indica ação. Tá bom, mas isso é uma das caracterizações. Então, o verbo, ele é aquela palavra que indica uma de três coisas. A primeira delas apenas é a questão da ação. Claro, toda palavra que indica ação é uma palavra que é verbo. Então, quando a gente diz que o professor abriu as janelas, ao dizer que o professor abriu as janelas, nós temos aí uma ação verbal, que é a ação de abrir. Isso significa que a ação de abrir é associável a um verbo. Cuidado quando você fala que, por exemplo, naquele dia, o abraço foi bastante caloroso. Tem gente que pensa que abraço é verbo. Ué, professor, mas não é do verbo abraçar? Não, o abraço. Lembra? Quando a palavra tem um artigo antes, a gente falou que ela se classifica como substantivo. Então, o ato de beijar, beijo. O ato de correr, corrida. O ato de sonhar, sonho. Tudo isso, muitas vezes, a gente confunde com verbo. Mas se tiver o artigo antes, é um substantivo. Bom, o verbo também, segundo a gramática, é a palavra que exprime estado, que você um dia aprendeu, ou se não aprendeu, ouviu falar, que se chama verbo de ligação. Naquela época você decorava uma lista. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, andar, parecer. Tem outros, mas esses aí são aqueles que são os mais frequentes. Principalmente ser, estar, permanecer, ficar. Nós já falamos disso quando no módulo 1 falamos de verbo. Então, a palavra que indica estado, o carro estava sujo. Dizer que um carro está sujo não é dizer a ação que ele está praticando, é colocar o estado dele. Então, o verbo estar é um verbo de ligação e, portanto, está aí redefinido para você. E, finalmente, lembrando lá do módulo 1, o verbo é aquela palavra que indica fenômeno da natureza. Né? E aí, de novo, você vai tomar cuidado. A chuva é um fenômeno da natureza. O relâmpago é um fenômeno da natureza. O trovão é um fenômeno da natureza. Mas chuva, relâmpago e trovão não são verbos. A chuva, o relâmpago, o trovão, se são palavras que podem ser determinadas por artigo, elas são substantivos. Tá? Esses verbos, eles são chamados de verbos impessoais. Tá? O verbo impessoal é aquele verbo que não tem um sujeito praticando a ação. Então, dizer que neva no hemisfério norte. Então, quando você fala que neva no hemisfério norte, cuidado, não é neve. Neve é substantivo, a neve. Neva é do verbo nevar. Logo, isso aqui é um verbo impessoal que indica, portanto, fenômeno da natureza. Ok? Muito bem. A nossa proposta, até então, foi para cada um dos temas selecionar 10 questões da banca RBO. Quando eu fui fazer o filtro para o assunto de verbo, eu não encontrei disponíveis 10 questões de verbo. Por quê? Como eu já disse a vocês,
verbo cai junto com morfologia. Então, na verdade, o fato de não ter 10 questões não quer dizer que não vá cair na sua prova uma questão de verbo. Então, eu simplesmente estou te avisando que aqui, nessa vez, nós não vamos ter 10 questões, são 9 só. Uma a menos do que o habitual. Então, não é erro, não está faltando nada no seu vídeo. É porque nós vamos levantar o que temos que levantar a partir das questões que estão disponíveis, cuja primeira questão é a seguinte. Assinale a alternativa em que o verbo destacado possui o mesmo tempo e modo da palavra em destaque abaixo. E aí tiraram uma frase do texto que era: somos um povo enfático, até exagerado às vezes. Por isso, palavras que expressam intensidade estão na boca do povo. E aí vem 5 opções. Na letra A está destacado intervenho, na letra B, conhecer, na letra C, criar, na letra D, buscando e na letra E, terás. Faça uma pausa e, com seu conhecimento prévio do que seria tempo e modo, eu gostaria que você tentasse responder a essa questão de número 1. Pause, resolva e depois aperte o play. Muito bem. Assim como o verbo, o conceito dele se triparte, ação, estado e fenômeno, tudo do verbo é tripartido. Falou de tempo, presente, passado e futuro. Falou de modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Vozes verbais, ativa, passiva e reflexiva. Formas nominais do verbo, gerúndio, infinitivo e particípio. Conjugações verbais, primeira, segunda e terceira, e por aí vai. Então, quando a gente fala lá na questão de tempo e modo verbal, quando não é só a sua banca, até porque você vai, depois que acabar de ver esse módulo, procurar na internet outras questões de outras bancas sobre verbo. E aí você vai procurar dentro desse foco de verbo que foi dado. Então, uma das coisas que você vai perceber é que um assunto cobrado com frequência aqui vão ser os tempos verbais, que são 3. Obviamente, o tempo presente é aquilo que genericamente a gente pode associar ao tempo do hoje. Não é, eu estou colocando hoje entre aspas, porque não é hoje essa data que está aqui no meu relógio. Quando eu falo que o Brasil passa por um momento de crise, não é só hoje, é na atualidade. Amanhã ele passará, ontem ele passou, hoje ele passa. O advérbio hoje não precisa vir escrito. Então é hoje no sentido genérico da palavra. Então, a gente pode dizer que o mundo enfrenta problemas sérios. Não é só o Brasil. O mundo enfrenta problemas sérios. Então, o verbo enfrentar é um verbo de ação. Ele está no tempo presente. Hoje o mundo enfrenta. Ontem ele enfrentou. Antigamente ele enfrentava. Amanhã ele enfrentará. Ok? Então, vamos lá na tela. Você está vendo que somos um povo enfático e palavras que expressam intensidade. Expressam é uma forma do verbo expressar. Eu expresso, tu expressa, ele expressa. Opa, elas, as palavras expressam. Isso é presente. Esse verbo está no tempo presente. Então, hoje as palavras expressam intensidade. Ontem elas expressaram. Amanhã elas expressarão. Então, expressam é um verbo que está no tempo presente. Então, isso é um fato, ok? Eu não sei, obviamente, o que você marcou, mas observem a letra B de bola. Conhecer é tarefa de sujeitos. Eu tenho aí o é. Se tivesse marcado o é, seria presente. Hoje ele é diretor da empresa. Mas está marcado conhecer. Hoje ele não conhecer nada, porque aí seria índio falando. Conhecer, andar,
retroceder, invadir, esses verbos que terminam com R, eles são o que a gente chama de infinitivo do verbo. O infinitivo é uma das formas nominais. Então, isso não é considerado nem presente, nem passado, nem futuro. Então, se você marcou a letra B, lamentavelmente você não acertou. Bom, quando a gente fala que o mundo enfrenta problemas, esse aqui é um presente propriamente dito. Como assim, professor? Presente não é presente? Não. Quando eu falo, por exemplo, que tomo 2 banhos por dia, ontem eu tomei, passado. Amanhã eu tomarei, futuro. Hoje eu tomo, é presente. Só que isso aqui é o que você, às vezes, numa questão, vê denominado como um presente habitual. É uma ação que a gente faz todo dia. Se é 2 banhos por dia, tomo banho todo dia. É uma ação que é um hábito meu. Por exemplo, nunca me deito cedo. Isso é uma ação habitual. Eu tenho o hábito de deitar tarde. Então, esse deito é um presente habitual. Né? Ou quando a gente fala, por exemplo, assim, vive reclamando da vida. Esse vive aí, juntamente com o reclamando, parece que é uma ação contínua. Então, o presente pode ser presente propriamente dito e o presente pode ser um presente habitual. Vai na tela. Olha comigo a letra C. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades. Se você marcou a letra C, você errou também, porque criar, assim como conhecer, termina com R. E esses verbos que terminam com R são, na verdade, o que eu te falei, infinitivo. Você que baixou o PDF, aliás, eu aconselho isso em todo início de módulo, tenha o PDF na sua mão para você fazer anotações. Então, na letra B, você coloca conhecer, chama-se infinitivo, e na letra C, criar também é infinitivo. Deixa eu passar uma outra frase aqui de presente, né? Que não é nem o presente propriamente dito e nem o presente habitual. Por exemplo, Mônica chega na semana que vem. Na verdade, essa ação do verbo chegar, ontem ela chegou, amanhã ela chegará, hoje ela chega. Só que isso aqui é o que a gente chama de um presente com valor de futuro próximo. Como assim, pessoal? Um presente com valor de futuro próximo? Ela não chegou ainda não, Ela chega na semana que vem. Inclusive, se eu tivesse que dizer que a Mônica chegará na semana que vem, estaria certo. Aliás, seria mais próprio dizer que ela chegará. Mas é só para você saber que quando a gente fala assim, eu me caso o mês que vem, teria que ser eu me casarei. Mas eu me caso o mês que vem é um presente com valor de futuro próximo. Nós viajamos amanhã cedo, teria que ser viajaremos, que é amanhã, mas o presente pode ser usado com um valor de futuro próximo. Na tela, se você marcou a letra D, enquanto ensino, continuo buscando, procurando. Na verdade, se tivesse marcado ensino, seria presente. Amanhã eu ensinarei, ontem eu ensinei, hoje eu ensino. Mas está marcando eu buscando. O buscando, o escrevendo, o sorrindo, o compondo, o supondo, ou todo verbo que termina com NDO, é, na verdade, o que a gente chama de gerúndio. Assim como o infinitivo é uma forma nominal do verbo, o gerúndio também é. E todo gerúndio termina com NDO. Ok? Mais uma coisinha aqui, gente. Quando eu digo assim, o Brasil é descoberto em 1500. Quando eu falo o Brasil é descoberto em 1500, se fosse presente, se fosse futuro, será. Se fosse passado, foi. Hoje ele é.
Só que aqui nós temos o que se denomina, na gramática, de presente histórico. Não é porque eu falei do Brasil de 1500, não. É porque, assim como existe o presente com valor de futuro, existe o presente com valor de passado. Oficialmente, eu teria que dizer que o Brasil foi descoberto em 1500. Como eu teria que dizer que morre em 1954 Getúlio Vargas. Teria que ser morreu. Mas nos livros de história, os fatos são apresentados com verbos no presente. Por quê? É uma maneira de presentificar o fato passado. Em 1970, o Brasil ganha a Copa do Mundo. Teria que ser ganhou. Ou então, em meados do século XX, acontecem revoluções no campo científico. Teria que ser aconteceram. Mas, enfim, todo marco de ocorrência oficializada nos livros, ele pode ser presentificado. Tá bom? Na tela, sobraram duas, a letra A e a letra E. Você acertou se você marcou a letra A. Porque na letra E, quando a gente diz assim, caminhando e semeando, no fim terás o que colher. Bom, primeiro, caminhando e semeando. Se tem NDO, são dois verbos no gerúndio. Pode escrever aí, se você baixou o PDF. E depois, colher. Terminou com R, é infinitivo. Então eu tenho caminhando e semeando como gerúndio e colher como infinitivo. Terás. Hoje eu tenho. Ontem eu tive. Amanhã eu terei, tu terás, ele terá. Terás, se associado ao amanhã, é verbo que está no futuro e não no presente. Lá na tela, você está vendo que eu pesquiso, letra A é a resposta. Eu pesquiso para constatar. E constatando, eu intervenho. Constatar, terminou com R, é infinitivo. Constatando, terminou com NDO, é gerúndio. Então, na letra A, nós temos o constatar, infinitivo, e o constatando, gerúndio. Mas o intervenho é do verbo intervir. Dentro do verbo intervir, eu tenho o verbo vir. Ontem eu vim, amanhã eu virei, hoje eu venho. Então, eu intervenho é verbo no presente. Ok? Só para a gente fechar. Estou comentando uma questão. Ao contrário das outras frases, nesta aqui eu coloquei uma expressão verbal. Estou comentando. Tá? Então, isso aqui é o que se chama locução verbal. E aí eu tenho aqui um gerúndio. Locução verbal com gerúndio. Já te falei que os verbos que terminam com NDO são verbos do gerúndio. Então, isso aqui também transmite uma ideia de presente. Só que não é o presente propriamente dito, não é o presente indicando o futuro próximo, não é o presente histórico, não é o presente habitual. É um presente em andamento. Toda vez que eu tiver um verbo numa expressão verbal com gerúndio, será um verbo em andamento. Nós estamos morando no Brasil, quer dizer, nos mudamos para cá e continuamos aqui. Eles estão namorando há 5 anos, o namoro está em curso. Nós estamos terminando um curso. Não terminou ainda, está acontecendo. Então, esse presente em andamento, também às vezes numa questão, apresenta-se como um presente com a ideia de continuidade. Então, o objetivo dessa primeira questão foi a gente marcar para vocês o que é tempo presente. E dentro do tempo presente, nós temos uma possibilidade de sentidos. Então, quando o edital fala em semântica, semântica representa o sentido das coisas. Tá bom? Então, aí temos essa questão de verbo que nos permitiu trabalhar o conceito de presente. Vamos lá na tela? Olha a questão 2. A questão 2 tem uma tirinha
do Calvin. E a pergunta é: a forma verbal a Maria, no segundo quadrinho, apresenta-se no. Então vamos combinar uma coisa. Estamos terminando a primeira aula, né, que toda aula nossa tem por volta de 20 minutos. E aí eu quero que você dê uma olhadinha antes de voltar para a aula 2, que assim que você voltar, nós vamos começar comentando e continuar a fazer aqui as nossas anotações. Até já.